Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, o nosso canal trazendo para vocês mais um corte sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo, nesta terça-feira, dia 8 de abril de 2025, a véspera aí do jogo do Flamengo, né? Segundo ela, segunda partida pela Copa Libertadores da América no estádio do Maracanã é amanhã, às 21h30 da noite. Galera, preparei para vocês uma série de cortes que nós vamos reagir junto aqui. Primeiro da ESPN Brasil, então SBT Esporte Rio, com Benê Casagrande e companhia, também os donos da bola do Rio de Janeiro, trazendo novidades e atualizações do Mengão. Trazendo as atualizações do Mengo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a todos. Pois é, Flamengo que estreia amanhã em casa na Libertadores, aqui mesmo no Maracanã. Jogo 21h30 contra o Central Córdoba da Argentina. Flamengo que já começou bem os trabalhos, né, nessa Conmebol Libertadores. Venceu em casa há muito tempo, não vencia fora de casa e conseguiu essa vitória sobre o Deportivo Táchira de 1-0. Aquele gol do Juninho. Então abriu 1-0, abriu também 3 pontos no grupo, porque Central Córdoba e LDU empataram. Então o Flamengo é o líder do grupo, vencendo, fazendo aquele dever de casa aqui no Maracanã amanhã, amplia ainda mais essa vantagem no grupo aí, ainda se depender dos outros resultados ali, então fica ainda mais folgado. Então é muito importante essa partida de amanhã aqui no Maracanã. O Flamengo espera que volte a ser uma fortaleza ali, teve um período muito bom de um Penharol a outro, digamos assim, né? De 2019 a 2024, porque ano passado o Flamengo acabou derrotado, perdeu aquela invencibilidade longa que tinha ali, 17 vitórias consecutivas, mais de 20 jogos em sequência no Maracanã sem perder, e foi um baque aqui no ano passado. Mas o Felipe Luiz e seus comandados vêm muito bem, a expectativa é muito boa, jogadores recuperados aí. O Danilo talvez ainda, pode ser que demore mais um pouquinho, aí fica uma grande expectativa. Bruno, Mário, amigos, será que o Pedro pode ser relacionado já para essa partida contra o Central Córdoba? Vai demorar mais um tempinho, pelo menos para sentir o gostinho, a emoção de estar novamente entre os relacionados. Aí depende ainda, tem um treinamento, ele está treinando com o grupo. Felipe Luiz, na última coletiva de imprensa, depois do triunfo sobre o Vitória lá na Bahia, ele disse, está muito perto. O doutor pode falar um pouquinho melhor, mas está muito perto. Então, ele tem usado cautela, mas aí seria aquele... Vai ser passo a passo, Pedro, sabe? Entrando alguns minutinhos, para depois, quem sabe, completar 45 minutos, 90 minutos. E lá no Mundial ele está um pouco mais próximo da sua forma, quem sabe. Então fica essa expectativa aí, mas o Flamengo tem que cumprir o seu papel aqui amanhã no Maracanã, contra o Central Córdoba, 21h30. É Libertadores e vale demais aqui no Maracanã. Bruno, Mário. Até porque o Flamengo deve estar entre aqueles clubes que vão disputar a primeira posição geral, né? Nessa fase, o que vai lhe garantir mando de campo na reta final da competição. Informações sobre o clássico dos milhões. Vamos mudar um pouco o assunto. Não sei se vocês vão sair no pau agora. Zero, ou pô. se vocês não vão sair no pau hoje, eu não sei. É o clássico da paz, pô. Vai, Venê, você tem informações sobre... É dia 19, tem Vasco e Flamengo. O Vasco sendo o nome falado primeiro, ele é o mandante desse clássico. Tem informação, Venê Casagrande? Pois é, a informação de maneira bem direta é que esse clássico vai acontecer no Maracanã. É a informação que a gente trouxe em primeira mão ainda ontem, durante o dia. E também, no fim da noite, o CEO do Vasco da Gama participou até de um programa no Sport TV confirmando toda a nossa apuração, que seria no Maracanã, por conta de um acordo. Isso aconteceu porque ontem mesmo o Vasco conseguiu uma liminar na justiça, podendo mandar o jogo em São Januário, então a torcida vascaína ficou até na expectativa. O Vasco não, né? 2 torcedores, né, Pedrosa, entraram na justiça pedindo esse direito. É importante a gente explicar isso. Isso, não foi o Vasco da Gama de maneira direta. 2 torcedores entraram na justiça e conseguiram essa liminar. E aí ficou aquela expectativa de como seria a decisão do Vasco da Gama. Se iria para frente para buscar esse jogo em São Januário ou se iria manter o acordo com o Flamengo? Porque o Vasco teve um acordo então não era uma com o Flamengo. certeza que ia conseguir, né, Não, Vini? Era o início Era o início de um processo e o Vasco da Gama tinha, digamos assim, um caminho livre
para buscar esse direito e o desejo inicial, que era mandar o jogo em São Januário, e eu acho que a gente tem que respeitar isso. O Vasco deveria mandar o jogo onde quer que ele entenda que seja melhor. A casa é São Januário, mas infelizmente o BEP não garantiu a segurança. Aconteceu o que aconteceu. Como o Vasco não tinha certeza que poderia jogar em São Januário, começou uma conversa com o Flamengo para poder jogar no Maracanã. E aí o Vasco conseguiu um acordo com o Flamengo e ontem mesmo assinou um contrato. E depois dessa assinatura de contrato, a gente teve essa informação que seria no Maracanã, com o Vasco sendo mandante, torcida meio a meio. Eu posso dar minha opinião sobre isso? Eu vi muitos torcedores do Vasco criticando a postura da diretoria do Vasco da Gama em relação a isso. Ah, porque está sendo pau mandado, falou, e no fim das contas vai jogar no Maracanã. Eu acho que a postura do Vasco da Gama, pelo menos na minha visão, está sendo extremamente profissional. Não está agindo com cabeça de torcedor porque está pensando no futuro. O torcedor do Vasco da Gama precisa parar e analisar que vai ficar sem São Januário durante um longo período. E nessa ausência da sua casa, o Vasco vai jogar onde? Então o Vasco, de uma maneira extremamente inteligente, sentou com o Flamengo na mesa, conversou, chegou numa boa relação, porque isso precisa ser dito. E mudou a diretoria do Fla, né? No lado do né? Flamengo falaram assim, cara, a gente está tendo uma relação maravilhosa com o Vasco da Gama. Não tem nenhuma briga, nada disso. Pelo contrário, a relação está ficando mais próxima. É algo que está sendo bom para todo mundo. O torcedor do Vasco deveria parar um pouquinho antes de criticar e pensar lá na frente. Não é apenas você pensar como torcedor. É óbvio que o Vasco poderia brigar para mandar esse jogo em São Januário. Beleza, você vai mandar o jogo em São Januário. E no futuro, você ganha o quê? Então, acho que o presidente, as pessoas, os seus pares, o CEO, está todo mundo pensando no futuro. Então, acho que foi uma decisão extremamente profissional, pensando no melhor para o Vasco da Gama, não nesse momento, talvez, mas lá na frente, na ausência de São Januário. E você, Pedrosa, concorda? Fala pra mim. Lembra, e assim, se você quiser também falar um pouquinho mais sobre essa questão, Vene já destacou aqui muito bem. Foram 2 torcedores que entraram primeiro com a liminar e que já não era uma garantia de que ia conseguir, ia ter que seguir ali com o Ministério Público e tudo mais para conseguir o aval de forma definitiva, né? Exatamente, Fernanda. É muito importante a gente explicar o passo a passo dessa situação, porque quando se fala o Vasco conseguiu o direito e agora está nas mãos do Vasco, como foi o GE que deu essa notícia ontem. Isso não é verdade. O Vasco não ganhou o direito de mandar o jogo contra o Flamengo como gostaria, que é com a torcida do Flamengo ali no setor visitante. O que a decisão liminar na Justiça garantiu ao Vasco da Gama era o direito de jogar em São Januário com a sua torcida pela incapacidade do BEP. Inclusive, as palavras da juíza, elas falam bastante nessa situação do BEP ser incompetente e não conseguir, digamos assim, garantir os direitos do torcedor. O ponto é, essa liminar só garantia o direito da torcida do Vasco estar aqui. Ou seja, se o Vasco quisesse continuar essa ação que não partiu do Vasco, que o Vasco nem sabia, o Vasco teria que jogar com torcida única aqui. Porque a presença da torcida do Flamengo dependeria de um aval técnico. E quem dá o aval técnico é o BEP. Então o BEP já tinha vetado a presença da torcida do Flamengo aqui. Então mesmo que o Vasco quisesse comprar essa briga, depois de fazer um acordo, e a gente vai explicar esse acordo aqui, com o Flamengo pelo Maracanã, depois de tudo que aconteceu, conseguisse mandar o jogo aqui, mandaria com liminar e com torcida única. Com todo respeito a opinião de todo mundo, mas a torcida única para mim é a falência do futebol. O jogo tinha que ser aqui em São Januário com a presença da torcida do Flamengo. Se o BEP é incapaz de conseguir fazer isso, a culpa não é do Vasco e nem do Flamengo. A culpa é do BEP. Então o Vasco não pode escorregar nessa casca de banana, digamos assim, depois de ter feito um acordo bem vantajoso com o Flamengo pelo Maracanã, por conta de uma liminar de um torcedor e que não partiu do Vasco da Gama. E quando eu digo isso, gente, se o Vasco decide mandar esse jogo aqui em São Januário por meio dessa liminar, ele estraga completamente a sua relação com o Flamengo e a sua relação com o Fluminense pelo Maracanã. O Vasco deve ter estádio de São Januário, esse aqui histórico que a gente está, em reforma no final do ano e também no início do próximo ano. Ou seja, o Vasco deve ficar pelo menos aí 3 anos com esse estádio aqui em reforma. O Vasco já tem uma boa relação com o Nilton Santos, com o Tairo, o CEO do Botafogo. Essas conversas são muito amistosas para o Vasco mandar vários jogos do Nilton Santos nesse período fechado e ainda ganhou a possibilidade de voltar ao Maracanã de forma digna. Porque as pessoas estão achando que esse acordo entre Vasco e Flamengo é só para o jogo de agora, do dia 19. E não é. É um acordo longo. É um acordo onde o Vasco vai ter o direito de mandar os seus jogos contra
contra o Flamengo, com todos os direitos, tendo um aluguel pela metade, tendo a participação das rendas também dos camarotes, sendo tratado como mandante e não como visitante, 50-50 no primeiro turno, 50-50 no segundo turno, não só com o Flamengo, mas também com o Maracanã, e ainda um número de jogos estabelecido nesse contrato, nesse memorando de entendimento assinado, para mandar o seu jogo também com todos os direitos do mandante, podendo plotar vestiário, ou seja, botar as cores do Vasco, podendo colocar as luzes, podendo também ter a renda decentemente, sendo um mandante de fato. Então, o acordo que o Vasco conseguiu com o Flamengo e com o Fluminense não foi só um acordo para agora, ele foi um acordo para o resto dos próximos anos, quando o São Januário vai estar fechado e que o Vasco naturalmente vai precisar da questão física do Maracanã e também da questão financeira, porque é uma renda muito maior do que jogando aqui em São Januário. Então, sem dúvida alguma, Fernanda, apesar dessa liminar, apesar do Pedrinho ter dito que queria jogar em São Januário, eu entendo, diante de todo esse cenário, diante do cenário de profissionalismo, diante do cenário de acordo, e que a gente fala tanto sobre o bem do futebol carioca, que o Vasco conseguiu tomar uma decisão benéfica para o clube e benéfica também para o futebol carioca. Antes, da forma que estava sendo, o Vasco não era bem visto no Maracanã, o Vasco não era bem recebido, o Vasco era maltratado no Maracanã, mas as trocas das diretorias e também com o Vasco, conseguindo chegar a esse acordo benéfico para o clube, para mim, foi positivo para ambos os lados e foi mais positivo ainda para o Vasco da Gama, que vai ter a oportunidade de utilizar o Maracanã, que também é a casa do Vasco nos próximos anos. E eu fico feliz, viu? Quanto tempo a gente não tá aqui nesse programa, com essa brigaiada toda, depois começou com o negócio de lado, é um lado de um, é um lado do outro. Depois não tem a renda, não pode jogar, você estragou meu gramado. Poxa, vê essa questão você vai ficar mais feliz agora. Cadê? Fala comigo, Porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial, porque saiu uma notícia hoje no Jornal Globo dando conta que nesse acordo envolvendo Vasco, Flamengo e Fluminense, o Vasco poderia fazer parte da concessão do Maracanã. E Flamengo e Fluminense emitiram um comunicado oficial desmentindo essa informação. E o Flamengo, porém, no comunicado oficial, trouxe uma baita notícia para todo mundo que torce para o bem do futebol carioca. No meio dessa nota oficial, eles dizem o seguinte: Flamengo e Fluminense firmaram um acordo com o Vasco, permitindo que o clube utilize o estádio para até 4 partidas nos anos de 2025 e 2026, desde que haja disponibilidade e condições adequadas para a realização dos jogos. Ou seja, o Vasco, quando quiser jogar no Maracanã, não vai ter necessidade de ir na justiça brigar. Aquela indecisão que a gente fala aqui no SBT, que é ruim para todo mundo, sobretudo para o torcedor que quer comparecer ao estádio e ver um bom jogo, não vai ter mais isso. Existe uma boa relação. Então, acho que o Pedrosa pensa como eu, porque eu acabei de assistir aqui o discurso dele. Sim. Eu acho que o torcedor vascaíno ele tem que parar e analisar, esquecer a cabeça de torcedor. Pensa no melhor para o Vasco da Gama e o melhor também para o futebol carioca. Vai ser melhor para todo mundo. A boa relação foi criada entre as gestões. E quando eu falo entre as gestões, é envolvendo o presidente do Flamengo, o BAP, que estava em contato a todo momento com o Vasco da Gama. Então, acho que foi bom para todo mundo. Parabéns, ambas as diretorias, por essa decisão. E a gente vai ver um Vasco e Flamengo com torcida dividida, 50-50. Isso é maravilhoso, é ótimo para o futebol carioca. Fala, Pedrosa, que aí a gente vai mudar pro meu fogão. Fala comigo. Tá bom, só para finalizar, tá? Esses 4 jogos em 2025 e em 2026 não incluem os clássicos. Os clássicos não estão incluídos aí. O que ele quis dizer na nota, o Flamengo e o Fluminense, é que o Vasco terá direito a 4 jogos em 2025 e 4 jogos em 2026 sem ser os clássicos. Ou seja, vai poder mandar um jogo contra o Santos, vai poder mandar um jogo contra o Internacional, qualquer outra equipe. É esse direito que o Vasco ganhou justamente por conta desse acordo e que vai ser benéfico, repito, principalmente quando o Vasco não tiver São Januário à sua casa. E tem outro ponto só para finalizar. Mesmo com essa briga, se o Vasco resolve entrar na justiça, se o Vasco resolve querer jogar em São Januário, se tem um mínimo de problema em São Januário, é um prato cheio para quem quiser fechar essa casa aqui histórica. Então eu acho que no final das contas o acordo foi benéfico, principalmente para o Vasco da Gama. Posso só dar uma informação importantíssima envolvendo o Flamengo, já que a gente está falando de Flamengo? O Flamengo acabou de anunciar a renovação de contrato do Gerson até 2030. Até 2030? Até 2030 o Coringa fica no Flamengo. Debatemos tanto esse momento aqui nesse programa, hein, Vene Casagrande? Agora tem um detalhe para eu falar uma coisa aqui. 4 jogos no ano que vem, né, para você jogar sem ser o clássico. A sua casa maravilhosa que está aí atrás vai estar fechada. Isso quer dizer que a sua casa mesmo vai partir para outro lugar, que é uma casa maravilhosa. Você sabe o que eu tô falando, é o tapetinho, Lucas Pedro. Já vamos falar do fogão daqui a pouco. É verdade. Ô, Imagino essa configuração. Se tudo ocorrer dentro do esperado,
A segunda rodada termina assim, com o Flamengo em primeiro, criando uma gordurinha, e é muito importante, João, a gente terminar em primeiro lugar e com, sei lá, 15, 16 pontos, para a gente definir o mata-mata em casa até uma possível final, Não né? aconteceu o que aconteceu nos anos anteriores, né? Que o Flamengo caiu para a Olímpia nas oitavas e caiu para o Peñarol nas quartas de final, né? Teve Então, que assim, decidir fora de casa e tal. então você jogar a segunda partida em casa é muito melhor, faz toda a diferença, com o apoio da nação, 70 mil no Maraca, é outra história. Então, o Flamengo, nas últimas Libertadores, né, 2023, 2024, deu esse vacilo, né? Perdeu para o Palestino, perdeu para o Alcas, enfim. Sim. E aí você pega um adversário que até é menos eficiente, com uma qualidade inferior, mas o cara joga dentro da casa dele. E assim, Libertadores é isso. É o Olímpia que, é um Olímpia que não é nada com nada. Perigosa a Libertadores, perigosa. Traiçoeira, né? Então, assim, é o Peñarol, que é um time grande, o estádio dos caras é lotado, 45, 50 mil pessoas. O Olímpia, no Defensores del Chaco, é um time limitado, mas tem aquela pressão. É outro ambiente. Então, é importante começar bem na Libertadores e contra o Central Córdoba. Tenho certeza que o Flamengo vai conseguir também bom resultado. Agora, sim, Pedro ou sem Pedro? Pois é. E eu acho importante também dizer o seguinte, claro, o Flamengo tem uma equipe médica, uma equipe técnica muito competente, né, preparada para avaliar se é o momento dele voltar, e as pessoas podem ter certeza, se ele estiver relacionado, é porque ele está em condições de voltar. Agora, uma coisa é certa, né? A volta dele será gradativa, não tem como o cara ter ficado 7, 8 meses sem jogar e já voltar a entrar de início. Se ele fizer isso, ele vai ter outra lesão muscular e tal, vai ter problema. Então vai ser aquela voltinha aos pouquinho. 10 minutinhos, 20 minutinhos no outro jogo, aí 25 no outro jogo, aí 15 no outro, adquirindo, 15 no outro, até ir readquirindo, né? Mas só o fato de ter o 9 bolado de volta, rapaz. Eu acho o Pedro o melhor centroavante brasileiro. Você pega todos os centroavantes que jogam aí mundo afora brasileiros, eu acho o Pedro o melhor deles, viu, Emerson? Eu concordo, João. A gente lembra também que o Pedro, no ano passado, ele termina a temporada com 33 gols. O Yuri Alberto foi passar o Pedro como artilheiro no finalzinho, né? No finalzinho do ano. E assim, o Pedro, ele se machuca em setembro, né, do ano passado. E, cara, se ele não se machuca, João, eu me arrisco a dizer que ele passaria dos 45 gols. E beiraria os 50 gols. Porque, assim, ele ficou de fora das quartas da Libertadores. Com ele em campo, o Flamengo poderia ter avançado, por exemplo. Teria mais chance, sem dúvida. O Flamengo chegou na final da Copa do Brasil, chegou sem o Pedro. No mínimo aí, mais uns 3 ou 4 gols dele. Se a gente fizer uma conta aqui de cabeça, de maluco, vamos lá. Pedro ficou fora das quartas, da semi e da final da Copa do Brasil. São 6 jogos. Nenhuma loucura dizer que o Pedro marcaria pelo menos 4 gols. Chegaria a 37. Sem dúvida. Se o Flamengo chegasse até a semifinal, mais 3 ou 4 gols do Pedro, chegaria a 41. Com mais 10, 11, 12 jogos do Brasileirão, bateria 50 gols, pô. Sem contar que o Pedro, no ano passado, na verdade, na Libertadores de 2022, teve jogo que ele meteu 3. Eu não tô nem contando isso. Tô contando 3, 4 gols em 6 jogos. Então, assim, ele chegaria na marca de 50 gols. Facilmente. 45, 50 gols. Agora, é isso, né? Coisas que acontecem, faz parte do futebol. A gente torce muito pelo Pedro. É um cara muito querido e vai ser importante para o Flamengo. Seria especial também, né? Uma Libertadores com gol do Pedro, com gol do Bruno Henrique. Esse aí, vou te falar um negócio, hein, cara. Bruno Henrique. O que falar do Bruno Henrique também, né, João? Cara, esse cara aí é o seguinte, ele é um dos maiores da história do Flamengo, e ele está ficando cada vez maior. E nessa ausência do Pedro, que nós já estávamos conversando, muitas vezes, como ontem, por exemplo, ele está assumindo a função de um centroavante. E ele está numa metamorfose, porque ele não é mais só aquele ponta que a gente viu avassalador de 2019 para cá, e antes mesmo, até quando ele jogou muito bem no Santos. Cara, ele está virando já também um homem de área, ele está se adaptando ali na carreira, à posição, e tem sido muito útil. O Bruno Henrique é uma lenda rubro-negra, né, o Emerson? Não, o Bruno Henrique é tipo vinho, né? Cara, e é impressionante, né? Porque eu acho que o Bruno Henrique,
ele é um pouquinho de cada ídolo que o Flamengo tem, né? Porque ele é um cara que é engraçado, que dá as declarações curiosas, né? Eu vi até que o Flamengo postou um vídeo dele, ele convidando a galera para comprar o ingresso. Assim, ele é engraçado, ele é divertido, ele é decisivo, ele arruma briga no campo, ele vai para cima, defende o Flamengo como ninguém. Então, assim, o Bruno Henrique, ele é especial. Agora eu te faço uma pergunta, e é para a galera que está aqui no canal do Merchan ao vivo, e no canal também Fala João Guilherme. Bruno Henrique e Arrascaeta estão no seu 11 histórico do Flamengo? Estão. Estão? Estão. E eu falei isso ontem lá na transmissão da Flamengo TV. Assim, se me perguntarem, João Guilherme, qual é o seu 11 histórico do Flamengo? Os melhores jogadores que você viu jogar no Flamengo. Cara, não tem a menor dúvida. Pegando como base 81, que foi o melhor time da história do Flamengo, e 2019, que foi outro time extraordinário da história do Flamengo, o Arrasca e o Bruno Henrique tem que jogar, tem que estar ali, sem dúvida alguma. E outros jogadores também. Só que esses caras, eles continuam, o Bruno Henrique, nesse momento, até mais do que o Arrascaeta, porque o Arrasca, infelizmente, ele tem se machucado muito, né? Então tem ficado alguns momentos de fora, mas ele ontem deu sinais do que é o Arrascaeta de novo. O jogo estava difícil e tal, cadê o Arrascaeta? A marcação está muito forte. De repente, aquele estalo, aparece o craque, o genial, o diferente, o debochado. Ele vai lá e dá aquela entortada nos dois zagueiros, aí tem um zagueirão na frente, o goleiro, o que ele vai fazer? Tacada de bilhar lá no cantinho e um gol genial. Então, cara, são jogadores que mantêm a geração de 2019 ali pulsando e ainda é muito importante, né? Jogadores históricos do Flamengo, né, Emerson? Jogadores históricos. E o mais legal disso tudo é que eles não pararam de jogar. Eles ainda têm essa temporada, tem a outra temporada. E, alô, presidente, contrato vitalício para Bruno Henrique e Arrascaeta. Não, e assim, eles já passaram, né? Recentemente, Zico, Júnior, como jogadores com o maior número de títulos da história do Flamengo. Então, uma vez eu estive num evento com o Zico Zico meio que falou assim, mas eu ganhei Tereza Herrera, falou de alguns títulos, né? Que, claro, a gente está falando das contagens oficiais, mas o Zico deu uma... Mas, claro, porque na época do Zico, e eu sou dessa época, eu acompanhei a carreira do Zico quase toda, realmente os times brasileiros, o calendário era completamente diferente. Pois é. No meio do ano, os times tinham um espaço para realizar excursões, e muitas vezes os times excursionavam aqui pelo Brasil, no Norte e Nordeste, o famoso Bye Bye Brasil, do empresário Pinga, e muitas vezes iam jogar os grandes torneios na Europa. E aí o Tereza Herrera, o Ramon de Carranza, os times brasileiros estavam sempre lá. E, de fato, né, aquele time do Zico e outros times brasileiros realmente conquistaram esses torneios que, na época, tinham uma relevância muito grande. Agora, falando dos torneios, né, oficiais, né, disputados pelo Flamengo, e na época não tinha a Copa do Brasil, né? Tem esse pois é. Mas assim, jogou uma Copa do Brasil, por exemplo. Exatamente, mas brasileiro, Libertadores, aquela coisa toda, eles têm um carioca, eles têm um somatório de títulos realmente expressivo e podem e irão, né? Essa lista, vão abrir uma frente aí, né? Assim, no cenário ideal, cenário perfeito para o torcedor seria ganhar, né? Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Nenhum time conseguiu isso ainda. Pode ser que aquilo que você falou de estar sentindo algo especial nesse ano... Vibração. Pode ser que isso aconteça esse ano. Mas, assim, se a gente imaginar esse ano um Brasileiro e uma Libertadores, já são mais dois títulos na conta de Bruno Henrique e Arrascaeta, que vão conquistar muitas e muitas coisas. O Arrasca já falou isso, né? Que pretende ficar aqui no Flamengo. Sim, pretende encerrar no Flamengo, é verdade. Pretende encerrar a carreira no Flamengo. Então, assim... vão conquistar ainda mais, mas, cara, esses caras são impressionantes, né? Eu fico pensando, acho que esses caras não têm noção, o João. Acho que com o tempo eles terão do que eles
representam, mas eu acho também que eles não contava por filho. Porra, eu vi Zico. Inclusive, a galera tá perguntando aqui dos quadros. Tem um aqui do Zico com... Tem um aqui, ó, do Zico com o Gabigol. Isso aqui é a escalação de 81, no meu cenário. E aí, os pais contavam... Por exemplo, eu tenho 27 anos. Só tô com a carinha meio amassada, mas tenho 27. Isso, meu show tá bem, Também, né? Então, assim, os pais e os avós contavam para os netos e para os filhos: olha, eu vi o Flamengo ser campeão da Libertadores. Eu vi o Zico, Andrade. Tá aqui a escalação: Ney Dias, Moser, Júnior, Tita, Nunes. E aí esses caras conseguiram conquistar esse título que é maravilhoso, a Libertadores. E é por isso que quem é rubro-negro, e só quem é da nação rubro-negra, entende aquela comoção que aconteceu no dia 23 de 11 de 2019. Porque a maior parte da torcida do Flamengo, ela ouvia